Salve pessoal, tudo bem? Bem, como a gente combinou, eu fiquei de gravar as aulas, né? Como a maioria não está conseguindo comparecer nas aulas na sexta-feira, então eu vou gravar e vou colocar no YouTube, porque aí todo mundo vai poder ter acesso a esse material, tá bem? Então, na unidade passada a gente viu toda a parte de teoria geral dessa área de sistema de informação. Nessa segunda agora a gente vai trabalhar aqui com a questão dos sistemas contábeis, né? A gente vai estudar os sistemas contábeis do governo. A gente já viu todo o inicial aqui, né? Vamos recapitular aqui um pouquinho. A gente começou com uma questão da história, né? Dos RPs, a história dos RPs, e questão de atualização, falou sobre a questão dos crimes voltados ao vazamento de informação, a questão dos sistemas básicos do RP, né? Seria o sistema voltado para a questão de produtividade empresarial, base de dados, programação na nuvem. Tudo isso a gente passou aqui na nossa primeira unidade. E nessa segunda aqui a gente já vai entrar numa área mais específica, né? A área de questões de sistemas públicos propriamente dito. Falou aqui sobre BI também, né? Inteligência na área de negócios. E, enfim, bem, é isso que a gente vai trabalhar nesse caso, nessa unidade. Ok? Bem, como a gente havia falado na primeira unidade, informação é um dado. É um dado que não basta ser dado, ele precisa ser processado. Correto? Então, esses sistemas ele pode ser planejado ou pode ser um ambiente planejado de informações. Né? E o interessante é você ter informações que o gestor consiga aproveitar na hora de tomar as decisões. O que importa na contabilidade é o patrimônio, gente. Então, basicamente, os modelos aqui, né? Os módulos que o RP vai disponibilizar, faturamento, financeiro, compras, produção, ativo fixo e estoque, ele vai ser colocado no sistema de informação, né? Aí tem o sistema de terceiros, entrada manual, vai envolver a questão do SPED contábil, que a gente vai ter mais na frente, FCONT, e daí os relatórios, né? Balanço, diário, balancete, rateio, DRE, relatório por cento de custos, relatórios auxiliares. Isso é o que a gente vai utilizar nessa segunda unidade. Então, para que essas informações? Para que essas informações contábeis, provavelmente disso? Na empresa, a gente vai ter o controlador, auditor interno, controlador oficial, cargos administrativos, como independente, auditor independente, consultor, escritório, perito. No ensino, professor, pesquisador, escritor, consultor, órgão público, contador público, fiscal de tributos, controlador de arrecadação, tribunal de contas. Então, o fluxo de informações ele vai permear todos os setores da área de contabilidade, né? Planejamento, RH, almoxarifado, tesouraria, compras, procuradoria, controle de patrimônio, setor tributário. E a questão é, na administração central, a gente vai ter o conselho de administração, o executivo principal, controladoria. Normalmente a controladoria é vinculada ali aos controllers, né? E o executivo principal, normalmente, é o diretor de custo da empresa. Daí vem a contabilidade fiscal e gerencial. Isso daqui é o básico que a gente já conseguiu extrair na primeira unidade, correto? Então vamos lá. A contabilidade usa e sistemas contábeis. Os objetivos da segunda unidade, pessoal, das aulas que já foram dadas até agora para seus colegas, a gente está repetindo aqui e esperamos que, através dessa aula, a gente consiga continuar aqui o aprendizado até o final da nossa unidade. Então, cadastramento de empresas nos sistemas contábeis, inserir informações relevantes, elaborar lente de contas para contabilização,
classificar e encerrar o exercício contábil, escrituração de fatos contábeis na empresa, estruturar e elaborar as demonstrações contábeis. Então, os primeiros passos no sistema contábil. Basicamente, saber cadastrar a empresa, colocar os dados principais, os dados das transações, que vão gerar os fatos contábeis e vão ser contabilizados, e a configuração inicial do sistema. Então, vamos lá. É necessário o quê? Escriturar fatos contábeis, classificar e encerrar exercício e elaboração de demonstrações contábeis. Como é que são os registros na contabilidade? Isso aqui é contabilidade básica, tá, gente? Daí a gente vai ter o plano de contas, com o elenco de contas, né? E a codificação. Daí a gente vai ter a máscara, o código e a conta. A máscara, numeral decimal mista, o código e a conta, né? Aqui está no nosso texto básico. Então, o primeiro grau identifica os grandes grupos, como ativo, passivo, receita, despesa. O segundo grau, grupos específicos em grandes grupos, né? No caso, é natural que na contabilidade você agrupe os ativos e os passivos que têm afinidade entre si, né? Terceiro, identifica os subgrupos que dividem esses grupos maiores. O quarto, identifica as contas sintéticas agregadas das contas. E no quinto, representa as contas analíticas que se identificam os bens, direitos, obrigações, receita e despesa. Então vai ser o nível aqui que vai receber a questão dos lançamentos. Aqui um exemplo de plano de contas, quem tiver qualquer dúvida, a gente tem as normativas do nosso CFC, né? Ele vai ter lá os graus e exemplos de plano de contas, mas o interessante é que a gente consiga ali compreender o básico disso tudo. Então, gente, vamos lá, voltar ao básico aqui da contabilidade, né? Conforme o Conselho Federal de Contabilidade, a escrituração é responsabilidade exclusiva de contadores, técnicos de contabilidade inscritos em situação regular no nosso Conselho. E na contabilidade pública? Contabilidade pública vai ser um pouco diferente, né? A gente vai ter lá uma exceção que normalmente é o secretário que assina, né? Mas é necessário ali você ter um contador público, pelo menos para operacionalizar. Mas quem assina, no fim das contas, é o gestor. Débito e crédito, isso aqui é o básico, né? A gente já sabe isso aqui é a exaustão. Razonete na conta, o débito e crédito, né? Relembrando aqui as regras de movimentação, ativo e devedora, né? Aumento você debita, diminuição você credita. Né? Passivo, ativo, despesa, devedora, receita e patrimônio líquido. Né? Isso aqui a gente vai ter aquelas fórmulas lá, de 1 a 4. Escrituração, balanço patrimonial, ativo, aumenta aqui o passivo, e balanço patrimonial, passivo e PL, aumenta aqui as contas. Né? Escrituração, aqui o básico aqui, relacionamento contábil, né? Conta, banco, você debita, né? Ou seja, positivo aqui. Debita 55, móveis e utensílios debita, veículo debita. Capital social credita. O que acredita? Capital social não é da empresa, é do sócio, né? O dinheiro que é emprestado para a empresa. E quando a empresa é dissolvida, esse dinheiro volta para o sócio. Mas enquanto ela estiver operacionalizando, né? Pelo pressuposto contábil da continuidade. Né? A gente pressupõe que toda empresa vai continuar o seu movimento infinitamente, né? Por números não definidos. A gente tem um pressuposto da continuidade. Mais uma vez aqui, passando a questão dos razonetes. Balanço patrimonial, né? As chamadas contas patrimoniais. A gente vai ter o ativo circulante e não circulante. Ativo realizado a longo prazo, investimento, imobilizado intangível. E no passivo, a parte circulante e não circulante. E o patrimônio líquido, né? Então, do lado esquerdo é o ativo e do lado direito é o passivo mais PL. Então, ativo do lado esquerdo, passivo mais PL do lado direito do balanço. Balanço patrimonial. Então, o balanço é um dos principais relatórios financeiros de uma empresa, utilizado para apresentar a posição financeira em um determinado momento. É chamada fotografia. Né? Você fotografa aquele momento, nesse momento de tempo, de espaço e tempo aqui, você tem esse valor aqui no nosso ativo, né? E no nosso passivo.
Já a DRE, o DRE, é a demonstração dos resultados de exercício. É um relatório contábil que mostra o desempenho financeiro de uma empresa ao longo de determinado período, geralmente em um ano. Vai detalhar as receitas, custos e despesas para chegar no resultado final, que pode ser lucro ou prejuízo. Demonstração do resultado abrangente, o DRA. Compreende que a DRA apresenta receitas, despesas e outras mutações que afetam o patrimônio líquido, mas que não são reconhecidas ou não foram reconhecidas ainda na demonstração de resultado, sendo caracterizadas como resultados abrangentes. Né? Daí que você tem o chamado evento subsequente, né? Que é o que ocorre entre a DRA e a DRE, né? O evento subsequente, né? As coisas que podem acontecer, reestruturação, incêndio, perda, né? Aí você vai ter uma diferença da DRA e DRE, né? Dependendo do evento subsequente e das provisões, né? Isso aí vocês vão ter de estudar aí para fazer a prova, o exame de suficiência, né? Então, receitas operacionais de período e despesas operacionais de período. Você vai ter o lucro operacional concorrente. Mais os extraordinários, vai ter o lucro corrente. Efeitos acumulados de mudança na PCGA em períodos anteriores, vai ter o lucro líquido. Ajustes acumulados nos meses anteriores e outras variações não provenientes dos proprietários, a gente vai ter o chamado lucro abrangente. Né? Então, toda essa técnica aqui para a questão da apuração de lucro. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, ou DMPL. Trata-se de uma demonstração completa e abrangente, onde é possível evidenciar as mudanças ocorridas na conta do patrimônio líquido ao longo do exercício. DFC, né? O famoso cash flow aqui, né? Free cash flow, né? A demonstração do fluxo de caixa é uma ferramenta que auxilia a controlar, assim como visualizar as movimentações ocorridas no caixa, bem como nas contas bancárias ao longo do tempo, em que é necessário informar os dados financeiros da empresa. Através desse controle, também é possível planejar e buscar as melhores decisões para a empresa. E no caixa, né, a gente vai ter o método direto e indireto aqui, né? Mas basicamente ele vai narrar ali tudo que está entrando contabilmente na empresa, em caixa ou equivalente em caixa. Né? Então, a ferramenta que auxilia a controlar, assim como visualizar as movimentações ocorridas no caixa, bem como nas contas bancárias ao longo do tempo, em que é necessário informar os dados financeiros da empresa. Através desse controle, também é possível planejar e buscar as melhores decisões para a empresa. Então, a gente vai ter o método direto e o método indireto. Né? O método direto vai ser através aqui das operações operacionais, né? Das atividades operacionais. Né? Se evidenciam os recebimentos e pagamentos consequentes das atividades operacionais, apresentando-os em valores brutos. São exemplos constantes nesse método valores recebidos de seus clientes, assim como juros recebidos, pagamentos realizados para fornecedores, colaboradores, valor de impostos, entre outros valores recebidos ou pagos, utilizando-se o método das partidas dobradas. Nesse método se apresenta a origem dos recursos e onde os mesmos serão aplicados, demonstrando ao final do período o seu saldo. Mas a origem, né? De onde é que veio, né? Se veio do sócio, vai aumentar ali por meio de empréstimo, ou então por meio de aporte, né? Vai aumentar o patrimônio líquido. Ou então, se for um capital de terceiro, né? For um banco ou por aí aí daí vai aumentar na conta bancos, né? Mas assim, a origem é que vai resultar o patrimônio, né? A origem, quando a gente fala, a origem é o, o passivo mais PL, né? São as origens e o patrimônio originado, né? O método indireto consiste em apresentar os valores resultantes das atividades operacionais, partindo do lucro líquido. Então aqui você faz o oposto, né? Você parte do lucro líquido e você ajusta ali com os demais fatores de forma que você consegue tentar obter ali, pelo método direto, o fluxo de caixa. Isso aqui é o que normalmente cai em questões aí da CFC, né? Que você vai tentar entender o que aconteceu ali para conseguir obter o fluxo de caixa, o DFC, pelo método indireto. Demonstração de valor adicionado, né? O EVA, né? Economic Value Added, né? Que é o valor econômico adicionado aqui, literalmente em inglês, né? O DGA foi inserido pela Lei 11.638 no conjunto de demonstrações financeiras que as companhias abertas devem apresentar ao final de cada exercício, estando, portanto, sujeito às regras da aprovação. No artigo 188, inciso 2 da Lei do FA, é informado que a decisão do valor adicionado indicará o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza,
tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela que não foi dividida da riqueza, né? O capital ali a ser distribuído. O que é que o DVA tem aqui, gente? Receita de vendas, insumos adquiridos, depreciação, amortização. E aí, depois de tudo aqui, você vai demonstrar ali qual foi a riqueza criada, né? O valor econômico criado, depois de analisar tudo ali, né? Seria um pouco mais direto ali com um DFC, né? O que você realmente criou através das suas atividades. Notas explicativas. As notas explicativas são uma das formas de evidenciação, ou disclosure, né? Disclosure significa abertura, né? Que representa informações complementares, com o objetivo de enriquecer os relatórios e evitar que eles se tornem enganosos. É, então, vão ter situações em que é necessário você colocar nas notas informações para que as pessoas que venham ler aquilo ali entendam que existe alguma coisa. Um exemplo aqui a gente vai ter na questão das provisões. Né? Quando você tem uma provisão que é praticamente certa, você vai registrar como provisão no balanço. Né? Ou então, se ela for provável, você vai colocar na nota explicativa. Agora, se for improvável ou remotamente provável, a gente não precisa nem colocar na nota explicativa. Né? A gente tem uma regra específica lá, um CPC específico lá para provisões. Então, a diferença nas provisões vai ser se ele vai entrar como passivo contingente ou se ele vai entrar na nota explicativa ou se não vai entrar nem como passivo contingente nem como nota explicativa. Então, são casos aí que vale a pena colocar na nota explicativa por uma questão normativa. Não é que vale a pena, você, como contador, você é obrigado a colocar. Entretanto, você pode colocar questões a mais, se você achar que isso é prudente, né? Então, por exemplo, descoberta por exemplo, de petróleo, ou então o fato da empresa alcançar um novo mercado, ter boas projeções de vendas, né? Então, isso é interessante que se coloque nas notas explicativas. Eu recomendo que vocês entrem lá no relacionamento com os investidores. Né? Normalmente, toda empresa tem um RI. R de rato e de índio, né? RI. Então, você coloca lá RI, nome da empresa, você vai ter lá RI Petrobras, RI Suzano, né? Que é uma madeireira. Então, você coloca lá o RI, nome da empresa, você vai ter uma página, muitas vezes, de relacionamento com o investidor, né? Por que comprar nas ações? Né? Então, eles têm lá várias informações lá que dão de bandeja esse tipo de situação para que você veja ali as contas que a empresa é obrigada a divulgar e, às vezes, você tem questões que a empresa divulga voluntariamente. Né? Tem aqui informações que não são necessariamente contábeis, mas está ali. Eu estou te mostrando aqui os nossos planos aqui para a nossa empresa, para onde é que ela está caminhando, né? Então, muitas vezes, nessas notas de RI, você encontra notas explicativas. Inventário permanente. A companhia mantém controle contínuo sobre as entradas e saídas de mercadorias, em quantidades e valores. Informa que, a qualquer momento, pode dispor da posição atualizada dos estoques e do custo das mercadorias vendidas. Basicamente, o sistema consiste em contabilizar o valor do estoque vendido logo após a venda ter sido realizada. Assim, o estoque inicial mais as compras menos o estoque vendido, né? O chamado custo de venda ou custo do serviço prestado, né? Resultará no estoque final em qualquer data. Né? Foi o grande problema dos americanos aqui, né? Eles não tinham lá um inventário permanente muito católico, né? Muito corretinho ali. Você tinha uma situação que veio dar prejuízo para os fornecedores, né? Ou, perdão, para os investidores, né? Você achava que tinha tantas mercadorias no estoque, mas muitas coisas não foram dadas a baixa. Será que isso foi intencional, né? Ninguém sabe. Aí tem o chamado PEPS ou UEPS, né? PEPS é primeiro que entra, primeiro que sai. É o método de controle dos estoques, onde os primeiros materiais adquiridos serão os primeiros a sair do estoque, recebendo o mesmo custo na saída quando o valor com o qual foram adquiridos. Conforme Crepaldi, nesse sistema as saídas do estoque obedecem ao critério de que os primeiros produtos a sair receberão o custo correspondente ao das primeiras entradas no estoque. Então, vamos lá, a empresa comprou hoje uma garrafinha. Quando ela for vender, ela vai calcular contabilmente com base no valor daquelas primeiras compras, né? Ah, mas o valor da garrafinha de água aqui foi reajustado.
Olha, isso não importa. Você vai registrar ali pelo valor da garrafinha que entrou, né? Se tem mercadoria velha, você vende pelo preço que você está vendendo agora, mas a gente vai contabilizar as primeiras garrafinhas lá, né? Olha, mas o valor do custo aumentou, eu vou ter que repor estoque, não importa, certo? O que importa é que a primeira entrar e a primeira sair, as duas contêm um link ali, né? E também, vamos lá, compra de 50 vasos de flor no valor de 500, venda de 30 vasos de flor, venda de 10, compra de 30 por 400, venda de 30. Então, nesse caso aqui, você vai contabilizar aqui a venda desse vaso de flor, né, desses 50 aqui, né, no caso, esses primeiros 40 que foram vendidos aqui, né, pelo valor de 500. Né? Esse valor aqui de 400 você vai contabilizar a partir do 41º, né? Não, perdão, a partir do 50º, né? Então, o 50º é que você vai utilizar o valor novo de 400. Aqui, quantidade de 500, unidade total, então você tem R$ 500 aqui, né? Aí você vai ter as vendas, né? Venda aqui, venda, a venda aqui a gente vendeu aqui, né, por R$ 10 aqui, tá vendo? Foi R$ 10, R$ 10, R$ 10 aqui. Por quê? Porque é o chamado teoria do PEPS, né? Primeiro que entra, o primeiro que sai. Já a gente vai ter também o sistema UEPS, né? O último que entra, primeiro que sai. E aí a gente vai contabilizar com base no valor mais recente, né? Para bem ou para mal, né? Então, se aumentou o valor, o EPS é até melhor para você contabilizar isso. Mas, assim, ele não é aceito, tá, gente? Decora aqui, assim, receita PEPS, né? PEPS, lembra da PEPS aqui que você não erra. Vamos seguir junto aqui. Eu já peguei essa dica de uma pessoa que também já pegou de outra, né? Então, decora que é PEPS aqui. PEPS. De acordo com esse método, orienta que esse método indica que as saídas deverão ser custeadas pelo valor das últimas entradas. Então, assim, para a pessoa que é dono de posto de gasolina, na hora que ele for fazer o reajuste na bomba, ele deve pensar o seguinte: ele não vai, ele não vai repassar o aumento que a refinaria deu? Claro que vai. Ele não é besta, né? Se a refinaria aumentou hoje e o tanque do posto está cheio, você vende logo pelo valor mais alto, né? Ainda que você pague mais imposto aí em cima da venda, porque você vai repassar para o consumidor o valor da refinaria. Né? Tu não vai vender todo o estoque antigo pelo valor antigo, porque aí quando você for comprar mais combustível, vai sair do teu capital de giro. Então você já aumenta, né? Assim, é, em termos de contabilidade gerencial, para você calcular a margem de rentabilidade, é interessante que você utilize o EPS, né? Mas para efeito fiscal tem de ser o PEPS, ok? De acordo com o EPS, esse método indica que as saídas deverão ser custeadas ao valor das últimas entradas, ou seja, nele as unidades adquiridas por último serão vendidas primeiro, onde as primeiras compras passarão mais tempo em estoque do que as últimas compras realizadas, pelo fato de que as últimas compras geralmente apresentam valores maiores do que as primeiras das compras realizadas, onde ocorre a supervalorização do estoque, reduzindo assim o valor a ser tributado no exercício. Por esse motivo, esse método de controle não é aceito pela legislação fiscal do Brasil, com base nos mesmos acontecimentos ocorridos na floricultura fora dela. Acompanhe a seguir o controle por meio do método EPS, né, que a gente colocou lá. Então, gente, esse aqui, né, Receita Federal aqui, nosso dinheiro, certo? Então, dinheiro. Receita sempre vai querer mais dinheiro, então vai que é PEPS aqui, que é sucesso. Então, o método aceito pelo fisco é o PEPS, primeiro entrar, primeiro a sair. Esse método assume que os primeiros itens adquiridos ou produzidos são os primeiros a serem vendidos ou utilizados, de forma que o estoque final reflete os itens mais recentes. Já o EPS, que presume que os últimos itens comprados são os primeiros a sair, não é aceito pela legislação fiscal. Isso ocorre porque o EPS geralmente resulta em estoque final avaliado a preços mais antigos, o que pode reduzir o lucro tributável, algo que o fisco evita ao proibir esse método. Portanto, para fins fiscais, o uso de PEPS é obrigatório. Então, lembra da PEPS aqui, que dá sucesso. A gente também vai ter o custo médio ponderado, que é o método mais utilizado pelas empresas, pelo qual se calcula a média entre o somatório do custo total e o somatório das quantidades, chegando a um valor médio de cada unidade. Cada valor médio em estoque se altera pela compra de outras unidades por um preço diferente. Então, o custo médio ponderado seria o meio termo, né, entre PEPs e WEPs.
Então, para a pessoa que pensa assim, né? Gasolina é uma coisa que sai rápido, né? Você pode ter um posto de gasolina, bota mais caro, mas inevitavelmente você vai terminar vendendo tudo, né? Sempre vai ter aquela pessoa ali que não está muito preocupada com aqueles centavos e toma aí, enche o tanque, né? Mas vamos pensar o seguinte, que mesmo que você queira repassar imediatamente o valor da refinaria para o seu consumidor do posto de gasolina, você também tem concorrente. E muitas vezes esse concorrente ele não quer repassar tudo, até para ganhar mercado. Porque tem aquele consumidor que está preocupado ali, está 10 ou 20 centavos mais caro. Então, a gente pode utilizar o CMP aqui de forma a poder concorrer, né? Porque, querendo ou não, os postos de gasolina eles concorrem entre si, né? Ninguém é burrão aí de querer aumentar demais, que aí você perde cliente, correto? Inventário periódico é um sistema simplificado através do qual se apura o custo de todos os produtos fabricados, englobadamente, dispensando a prática de controles rigorosos, bem como a utilização de pessoal especializado. É o método utilizado pelas empresas industriais de porte pequeno e médio. Como se pode observar na seção anterior, o sistema é utilizado para empresas de pequeno e médio porte, geralmente utilizado em situações em que são selecionados materiais ou produtos de valor relativamente mais baixo. Cadastro de declarações. A gente vai aqui nesse cadastro aqui aprofundar um pouco a questão da obrigatória legal. E os tipos mais comuns de obrigações acessórias trabalhistas. E como essas obrigações variam conforme a regime tributário e a atividade da empresa. Também será abordada a importância de respeitar os prazos para envio das declarações e consequências, como multas pela falta de entrega. Então vamos lá. A gente vai ter a questão do CPF. Né? O CPF foi criado na década de 70. Antes disso não havia cadastros regionais ali. Mas conforme os RPs foram desenvolvidos e a Receita teve que cuidar de um país, né, continental que no Brasil, desenvolveu-se a questão do CPF, em que todos os residentes no Brasil são contribuintes tributários, residentes no Brasil ou no exterior, que praticam operações no Brasil. Então, o lucro do Brasil fica no Brasil, tá? Opera no mercado financeiro. Se você for um cidadão brasileiro que tem residência no Brasil, né, residência fiscal, né, você vai ter que tributar aqui, o CPF, você tributado aqui. Tem caso, por exemplo, tem países onde você tem acordos de tributação. Para evitar que você pague, digamos que a pessoa ganha aqui US$ 1 milhão por mês, em média. Em média. Se o país que ela habita não tiver um tratado de tributação, você vai tributar aqui no Brasil o que você faz lá fora. Tá? O que importa é o domicílio tributário. Entretanto, alguns países, de acordo com o regime dos tratados de tributação, você não vai ser obrigado a tributar todo o valor aqui e lá. O exemplo disso, estava vendo uma entrevista com aquele humorista Rafinha Bastos, ele foi para os Estados Unidos, né? Então o domicílio tributário dele é lá nos Estados Unidos. Sendo que ele tinha empresa aqui no Brasil, né? Que estava aqui estava gerando nota fiscal, entrada, né? Então o que aconteceu? Ele como domiciliado nos Estados Unidos, ele teve de fazer o seguinte, ele pagava aqui no Brasil o Simples Nacional, né? Então, digamos que ele pagava 7,5%, 12% nessa faixa. O problema é que nos Estados Unidos você não tem isso, né? Não tem Simples Nacional. Lá você paga no cru. Então, os Estados Unidos olhou o seguinte, tá bom, o que você tributou aqui nos Estados Unidos, você vai tributar de acordo com a lei aqui. E você vai tributar também no Brasil. Daí ele falou, não, mas no Brasil eu já paguei aqui, Simples Nacional. Aí o fisco americano, olha, eu sei que você pagou 12% aí. Mas você vai ter que pagar o adicional do que você pagou aí. Porque nos Estados Unidos não tem essa não. Então ele teve simplesmente de completar o valor, se ele pagou 12%, e o imposto lá, se eu não me engano, é 20%, ele teve que pagar a diferença lá. Teve que pagar a diferença lá. Então, 8% do que ele faturou aqui teve que pagar lá. Aí você diz, não, mas é injusto, né? Mas assim, a pessoa que faz uma operação dessa, ou ele contrata um contador para saber se vale a pena,
Porque assim, se você for para lá e realmente for ganhar muito mais dinheiro do que você faz aqui no Brasil, perfeito, né? O importante é você gerar dinheiro, né? O importante é você fugir do cheque especial e botar dinheiro no bolso. Para você ter uma empresa aqui e lá, para tributar nos dois lugares, ou então tributar mais em outro lugar quando você não ganha nada mais, então para que você botou domicílio fiscal lá, né? Então, vamos pensar o seguinte, né? Apesar de pagar um imposto desgraçado, ele falou, eu ainda consegui lucrar não sei quantos mil. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Então, se a pessoa conseguiu fazer isso e conseguir ganhar dinheiro, perfeito. Se não, ele vai ter de fazer um planejamento tributário aí um pouco mais esperto. Correto, pessoal? Então, da mesma forma que a gente tem o CPF aqui, a gente tem uma forma lá, né, o Social Security Number lá, né? É o número da Seguridade Social, que equivale ao CPF lá nos Estados Unidos. Já o CNPJ, o CNPJ, então, perdão, falei de CPF aqui, né? Mas o CNPJ era o antigo CGC, né? Era o Cadastro Nacional de Contribuinte. Cada empreendimento possuirá um número diferente. Entretanto, muitas vezes as pessoas confundem CNPJ com pessoa jurídica. Não é porque a entidade tem um CNPJ que ela é uma pessoa jurídica. O exemplo disso vai ser condomínio. Quem pagou aí elementos do direito comigo sabe que fiz uma diferença boa. CNPJ é um cadastro tributário. Não significa pessoa jurídica, até porque a pessoa física pode ter o CNPJ. Pode ser por MEI, pode ser por SLU, ou pode ser por pedido de inscrição mercantil, né? O famoso empresário individual, né? O antigo microempresário, onde ele não tinha alguma limitada. Ele pedia um cadastro mercantil e aí conseguia vender coisa, né? Minha mãe mesmo, ela tinha um cadastro mercantil, vendia roupa, muitos anos atrás. Apesar de ser funcionária pública, ela vendia lá e fazia um dinheirinho, né, por meio desse. Na época era CGC, não era nem CNPJ. Então, mesmo se ela, assim, ela tem uma pessoa jurídica, ela podia exercer esse tipo de mercância, né? E não significa que ela é uma pessoa jurídica. Tá? Na mesma prefeitura, você tem vários CNPJs. Você tem o CNPJ do município, do gabinete do prefeito, de cada uma das secretarias. Muitas vezes tem subsecretarias que estão CNPJ também. Por que isso, gente? Porque isso é um cadastro tributário. Então, o direito financeiro, né, que é o direito de como o dinheiro vai circular e ser executado, né, executado, entenda, se o dinheiro entra no caixa para poder ser gasto em forma de bens e serviços para a população, ou por meio de pagamento do funcionário público, é necessário que você tenha a execução do orçamento. Né? A execução do orçamento lê-se a forma que o Estado precisa seguir para que o dinheiro seja legitimamente movimentado, para que o patrimônio público seja legitimamente movimentado. Então não é desvio e nem apropriação indébita, certo? E nem peculato, é simplesmente a forma. Se o dinheiro sai da prefeitura, vai para um edital de compra de mercadoria, passa pela comissão de licitação, daí tem a entrega da mercadoria, daí tem o empenho, né? Antes disso tudo tem um empenho, aí o empenho vai, é liquidado, entra na conta da empresa e por aí vai. Para você entender toda essa situação, vai passar por vários CNPJs aí. Certo? Então, CNPJ é um cadastro tributário. Condomínio é pessoa jurídica, gente? Não. Condomínio é um ente despersonalizado, porém, juridicamente, ele tem algumas faculdades. Ele pode contratar, pode demitir, ele pode ter contratos, pode ser executado, pode executar inadimplente num prédio, num condomínio de casas, né? Ele tem alguns direitos, mas é um ente sem personalidade jurídica, apesar de ter alguns direitos de personalidade jurídica. Assim, é uma figura meio estranha no Brasil, mas ele não é pessoa jurídica, é totalmente despersonalizado. Então, gente, é, por hoje é só, certo? Apesar de eu ter falado pouco aqui, isso aqui é muito assunto, e aí na próxima a gente vai conversar aqui sobre a própria regularização de empresa, que começa aqui com o DBE, beleza? Então dê uma olhada no nosso material, revise nossa apostila para que a gente possa, através da próxima aula, dar um procedimento aí ao o nosso tema. Ok? Um abraço, até a próxima.